Centro Educativo Municipal, desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende, aula de número 7, disciplina matemática, quinto ano A. Data: 25/6/2020. Professor Erismar Souza. Adição com números naturais. Assim como já havíamos falado na aula anterior, na videoaula anterior, que nós iríamos iniciar as operações e vamos iniciar com a adição. Logo em seguida, quando a gente terminar todas as atividades sobre adição, nós iniciaremos com subtração. Adição, algoritmos e vocabulário. Abram um livro de vocês, de matemática, na página 58. Vamos fazer a análise dessa página. Na página 58, nós temos, aí na unidade 3, adição e subtração com números naturais. Mas de início nós vamos trabalhar apenas adição, certo? Vocês podem observar aí que tem 4 crianças, né? Tem um segurando um cartaz com um jogo de basquete. Tem uma criança cadeirante também segurando com um jogo de basquete, cadeira de rodas, não é isso? Tem uma placa com o nome Seminário dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. As meninas estão segurando um cartaz, é isso, com um quadro de medalhas que o Brasil obteve nas Olimpíadas. Vocês podem observar nesse quadro aí, vocês estão olhando pelo livro, na página 59, essa tabela com o quadro de medalhas. Nós temos o evento, temos as medalhas de ouro, prata, bronze, inclusive nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, em que o Brasil teve 7 ouro, 6 pratas, 6 bronzes. Não tem o total, mas é facinho, basta vocês somar 7 mais 6 mais 6. Nos Jogos Paralímpicos, Rio 2016, o Brasil teve 14 medalhas de ouro. Não aparece aí o campo prata, mas ele teve medalhas de prata sim. Depois nós vamos descobrir como. Qual é esse número de medalhas. Teve 29 de bronze e no total teve 72 medalhas. Vou ampliar aqui um pouquinho essas perguntas que tem aqui. O que você vê nesta cena? O que é que vocês veem nessa cena? Foi o que nós acabamos de falar, não é isso? Uma apresentação sobre os Jogos Olímpicos no Brasil, Rio 2016. Apresentação do quadro de medalhas. Algumas fotografias sobre alguns jogos que foram disputados. Tanto os Jogos Olímpicos como os Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos são para pessoas portadoras de necessidades especiais. Ou cadeirante, pessoas que têm baixa visão ou deficiência visual. Algum tipo de problema, certo? E não existe limitações, não existe limite para o ser humano. Independente de ele ter ou não alguma deficiência, algum problema, certo? Isso não impede de que ele realize ou pratique esportes. Quais modalidades esportivas estão retratadas nos cartazes desta cena? Bom, nós vemos o basquete, como eu falei, um basquete feminino, e o basquete feminino em cadeira de rodas. Você já assistiu a algum evento esportivo? O que foi que você achou da experiência? Conte para os colegas. Claro que nós não vamos contar para os colegas, né? A gente já sabe disso. Mas vocês devem estar indagando aí, perguntando para si mesmo, comentando com o pai de vocês ou alguém na casa de vocês. Certo? Eu já assisti a alguns eventos desses, mas somente pela TV mesmo, né? Mas ao vivo mesmo, eu tenho muita vontade de participar de uns Jogos Olímpicos. Assistir um jogo. Agora vou ampliar também esse quadro de medalhas, onde tem um evento aí que eu falei para vocês agora há pouco, certo? Nós temos aqui as medalhas. Deixa eu passar um pouquinho aqui de novo, que eu tirei do quadro. Certo, nós temos
aqui as medalhas do Brasil, né? Isso que são de ouro, prata, bronze, que vocês já observaram aí no livro. Coloquei ela um pouquinho maior para depois, se vocês precisarem observar aqui no slide, vocês vão encontrar essa foto em tamanho ampliada. Vamos para o próximo slide. Adição, algoritmos e vocabulário, que é isso que nós vamos estudar durante essas videoaulas. Então, vocês coloquem aí, virem para a página 60. Aí nós temos aqui, para iniciar. Observe que estão faltando 2 números na tabela de abertura da unidade. Do que ele está se referindo? Vamos lá dar uma olhada sobre o que ele está se referindo. É isso? Está falando dos números que... Deixa eu abrir aqui o pincel para marcar para vocês. Está falando justamente sobre isso aqui, ó. Deixa eu voltar. Essa tabelazinha aqui. Está falando que está faltando 2 números. E a gente vai ter que descobrir. Está faltando aqui o total do número de medalhas dos Jogos Olímpicos. E está faltando o número de medalhas de prata nos Jogos Paralímpicos. Mais na frente nós vamos ver como é que se resolve isso. Falei agora há pouco. Agora vamos lá. Para iniciar. Observe que estão faltando 2 números na tabela de abertura desta unidade. Aqui são as páginas que a gente vai estudar agora. Páginas 60 e 61. Mas eu vou colocar ela de uma forma mais ampliada para a gente poder ver passo a passo, certo? Coloquei aqui um pouquinho maior. Observe que estão faltando 2 números na tabela da abertura da unidade. Para descobrir, precisamos efetuar as operações de adição e de subtração. Nesta unidade, vamos retomar e aprofundar o estudo dessas operações. Por que é retomar e aprofundar? Porque adição e subtração a gente estuda desde o primeiro ano. Na verdade, até lá no pré, quando a gente está no pré, a gente já vê um pouquinho das operações, já ensina a contar, a conhecer alguns números, e as operações de fato do primeiro ano em diante a gente começa a estudar. Como eu já expliquei para vocês em algumas videoaulas, cada ano que passa a gente vai revendo determinados assuntos, mas de uma forma mais complexa. O que é mais complexa? Que você aprende mais coisas em torno daquilo, é de uma forma um pouco mais avançada. Ok? Ou seja, as questões um pouco mais difíceis, mas que não quer dizer que sejam impossíveis, não é isso? É por isso que a gente vai passando por séries, por anos, por ciclos, porque a cada ano que se passa a gente vai aprendendo algo mais. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, converse com os colegas e responda as questões a seguir. Aí tem: quantas medalhas o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos do Rio 2016? Quantas medalhas foi, gente? Vamos contar lá, eu falei para vocês. Primeiro ele ganhou... vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Vocês podem olhar aí no livro de vocês, na página 59. Foram 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, que dá no total de quanto? 7 mais 6 mais 6 são igual a 19 medalhas, certo? E em qual dos 2 eventos o Brasil ganhou mais medalhas? Se foi nos Jogos Olímpicos ou no Paralímpicos? Está aqui a resposta, ó. Jogos Paralímpicos. Viu? Aqui na primeira que pergunta quantas medalhas o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos, foram essas daqui, certo? E qual foi o que ele ganhou mais medalhas? Foi no Paralímpicos. Tem lá o total que é 72. Se 19, claro, a gente sabe que é menor do que 72. Não é isso? Quantas a mais do que no outro? Vamos ver quantas a mais. Ó, se ganhou 72 medalhas nos Jogos Paralímpicos e 19 no Olímpicos, a gente faz 72 menos 19 e descobre a diferença. Quanto a mais o outro ganhou? 72 menos 19, 53 medalhas. É essa a diferença. Aí vamos aqui para outra pergunta. Quantas medalhas de prata o Brasil ganhou nos Jogos Paralímpicos Rio de 2016? Foi justamente o que eu falei para vocês, que é daqueles números que estavam faltando, não é isso? Olha, ganhou 29 medalhas de prata. Como foi que a gente descobriu isso? Porque a gente sabe que ele ganhou 29 medalhas de bronze
e ganhou 14 de ouro nos Jogos Paralímpicos. Ou seja, 29 mais 14 dá 43. Se ganhou no total 72, a gente subtraindo da de prata e de ouro, perdão, na de bronze e de ouro, sobram a de prata, certo? Então, 72 menos 43, que foi a soma das medalhas de ouro com as medalhas de bronze, que foi 43, então sobram 29, que é justamente a quantidade de medalhas de prata que o Brasil ganhou nos Jogos Paralímpicos. Nessa última pergunta, ao todo, quantas medalhas o Brasil ganhou nos dois eventos? Aí basta somar. Quanto foi que ganhou nos dois eventos? Não é isso? Se o Brasil ganhou 72 em uma e 19 na outra, quanto é que dá no total? 91 medalhas, ou seja, 19 nos Jogos Olímpicos e 72 nos Jogos Paralímpicos, ou seja, 19 mais 72 igual a 91. Vamos para o próximo slide. É a continuação da página 60, que eu parti ela, coloquei por partes para poder ficar um pouco maior da gente visualizar no celular. Mas vocês têm o livro de vocês, acompanhem pelo livro. Converse com os colegas sobre mais estas questões. Em que situação do seu dia a dia você usa a adição e a subtração? Cite 2 exemplos para cada caso, são respostas pessoais. Mas é fácil da gente falar, né? Em que situação do dia a dia você usa a adição? Quando você vai somar, contar as moedinhas para poder comprar um salgadinho, comprar um biscoito, a gente vai juntando. Pega uma moeda de 25 centavos mais uma de 50 centavos, dá 75. E tem várias outras situações que a gente utiliza a adição, não é isso? E subtração da mesma forma. Eu vou fazer uma compra, comprei um salgadinho de R$1,50, eu dei R$2, me sobra 50 centavos, ou seja, 2 menos R$1,50, R$2 menos R$1,50, me sobra 50 centavos. Na verdade, a adição e subtração a gente usa no dia a dia, a gente usa com frequência. Usa todos os dias, a gente usa adição e subtração. Se vocês pararem para pensar, quase tudo que a gente faz, a gente precisa usar as operações. Se você comprar esta bola e este jogo e pagar com a nota abaixo, então quantos reais vai receber de troco? A nota que está sendo mostrada aqui é uma nota de R$50, não é isso? Se você comprar uma bola dessa que custa R$12, mais o jogo de xadrez que custa 18, quanto é que vai receber de troco? É isso que nós vamos ver agora. Ó, qual é a soma de 60 e 20? Na verdade, de troco que a gente vai receber, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se a bola custa 12 e o xadrez custa 18, então 12 mais 18 dá 30. Então, 50 menos 30 dá R$20. Ou seja, vai sobrar de troco R$20. Agora que nós vamos para a letra C. Qual é a soma de 60 e 20? Muito fácil. Você pega 60 e soma mais 20 dá 80. Olha só, vou ampliar aqui um pouquinho. Quando a gente começa a adição, a gente sempre começa pelos números que estão no final. Então, somos 0 mais 0, que dá quanto? 0. Aí eu vou somar 6 mais 2. Isso vocês já sabem. 6 mais 2. 6 mais 2 dá 8. Ou seja, 60 mais 20 dá 80. É essa a resposta aí dessa pergunta. E qual é a diferença entre 60 e 20? Diferença sempre está relacionada à subtração. Então, você vai subtrair 60 menos 20. De cabeça, você já deve saber, porque são números pequenos e a gente utiliza com frequência. Você vai comprar, você tem 60 centavos, né? E se gasta 20 centavos, você sabe que vai sobrar 40 centavos. Temos também aqui 60 menos 20, começa pelo fundo. 0 menos 0, que dá 0. E 6 menos 2, que dá 4. Ou seja, 40. Então, a diferença entre 60 e 20 é 40. Adição, algoritmos e vocabulário. Agora, nós vamos colocar na página 61. Vocês observem na página 61, onde tem um mapa desenhado aí, certo? Que é a distância entre a cidade de Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza.
A distância entre Porto Alegre e São Paulo mede cerca de 1.109 quilômetros e entre São Paulo e Fortaleza mede cerca de 3.127 quilômetros. Qual é a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza passando por São Paulo? Compreender. Você sabe a medida da distância entre Porto Alegre e São Paulo e entre São Paulo e Fortaleza. Você precisa descobrir a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza passando por São Paulo. Ou seja, vamos ter que fazer uma soma aí, né? Planejar. Nesse percurso, São Paulo está entre Porto Alegre e Fortaleza. Uma das ideias da adição é juntar. Então, devemos efetuar uma adição. 1.109, não é isso? Que é a primeira distância. Mais 3.127. Que são essas distâncias aqui. Eu vou continuar aqui ainda na página 61, mas eu vou passar aqui no meu slide para poder passar a outra parte. Executar. Efetuamos a adição pelo algoritmo usual. Observe e complete. Olha, já está respondido aqui. O que é que vocês vão fazer? Vou já mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Isso aqui já está respondido. Aqui vocês só vão completar novamente. Com esse resultado que está aqui, vocês vão passar ele para cá. Certo? Bem facinho. Da mesma forma, nessa outra aqui. Só que nessa outra vocês vão ter que resolver a mesma operação, só que de uma forma diferente. Vocês vão somar 9 mais 7, coloca o resultado aqui. Como vai dar 16, vai deixar o 6 aqui, vai levar 1 para lá. E assim vocês vão somando, como vocês já sabem, coloca a resposta com os resultados aqui e o resultado final aqui. Então, vamos lá. Vou voltar bem aqui. Aí na página 61, bem no início. O que que vocês estão vendo que tem o número 1, então é uma questão. O que que vocês vão precisar copiar da questão? Apenas isso aqui. Vocês copiem. Questão número 1, adição, algoritmo e vocabulário. Geralmente, como não tem o nome atividade, vocês podem sempre colocar assim, ó. Ou vocês coloquem atividade ou colocam o nome adição, algoritmos e vocabulário. Aí começa pela primeira questão. Voltei aqui. Aí vocês copiem apenas isso. Daqui, vocês não vão ter que copiar o compreender nem o planejar, não. Vocês já vão lá para a próxima página. Certo? Próxima página não, a continuação na página, que na minha aqui deu uma outra página no slide, mas ainda na página 61. Aqui no executar, o que é que vocês vão precisar fazer? Apenas completar isso aqui. Então, vocês copiem isso aqui e apenas dê o resultado. Nem precisa mais calcular, porque o resultado já está aqui. Agora, nesse aqui, vocês vão ter que copiar também. Vão resolver. Vão colocando as respostas aqui nos tracinhos. E o resultado final aqui. Depois tem complete, no responder. Aí, isso aqui vocês têm que fazer também, o responder. Isso aqui. É um exercício, certo? O nosso livro de matemática sempre começa com exercícios. A distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo, mede cerca de quantos quilômetros? Aí vocês vão colocar a resposta aqui. Certinho? Isso aí já é a primeira questão do exercício. Então, vamos dar continuidade e vamos passar. Essa setinha que abriu aqui tem um nome escrito termos da adição. Na adição, nós temos 3 termos. Parcela, que é a parte de cima. Parcela, de novo, a parte de baixo, que vai ser somada. E o resultado a gente costuma chamar de soma ou total. Certo? Soma ou total. Então, um pouquinho, não tá bem nítido não, mas no livro de vocês dá para vocês verem bem direitinho. Certo? É parcela, soma ou total. São chamados termos da adição. São as partes para poder fazer uma adição. Agora para o próximo slide. Aí na página 62 continua o exercício. No primeiro vocês viram o que é que vocês devem fazer, né? No segundo, até a quarta questão, vocês têm que fazer tudo normalmente, do jeitinho que está aqui. Vocês vão copiar tudo isso aqui no exercício, no caderno de vocês. Vão fazer as continhas, coloca o resultado aqui e aqui é onde vai armar a continha para poder resolver, certo? Esse espaçozinho aqui no caderno de vocês. Aqui o tracinho é para vocês colocarem a resposta. Que na próxima aula a gente vai fazer a correção. Na terceira questão, responda de acordo com a atividade anterior.
Qual o nome da operação efetuada em todos os itens? Olha, basta vocês olhar para o sinal. Em todas as operações aqui, ó, tem um sinalzinho de mais. E quando tem um sinal de mais, como é o nome dessa operação? Adição, é o que nós estamos estudando, né? Aqui na segunda vocês vão somar 233 mais 167, 149. Lembrando e tendo cuidado de sempre colocar os números de acordo com as casas decimais. Vocês colocaram cada um debaixo do outro. Sempre a gente começa do último número, não é isso? Da direita para a esquerda. Independente se um número tem mais algarismo do que o outro. É sempre da direita para a esquerda. Certo? Responda, já falamos aqui sobre a adição. E qual é o resultado do item D? Quando vocês resolverem o item D, vocês vão colocar a resposta aqui e a resposta dele lá é aqui também, certo? E como se chama esse resultado? Nós já vimos lá, é um dos termos da adição que nós vimos agora há pouco, não é isso? Soma ou total. C. No item B, o número 149 se chama parcela ou soma? Vocês vão dizer. O 149 aqui no item B, esse número, a gente chama ele de como? Parcela ou soma? Ou soma? Ou soma ou total, né? D. Como ficam as somas obtidas nos 4 itens escritos em ordem crescente? Depois que vocês resolverem encontrar todos os resultados, vocês vão colocar todos os resultados aqui em ordem crescente. O que é crescente? Do menor para o maior. Temos aqui a atividade 4, que ainda é na página 62. Aqui tem: descubra mentalmente o resultado dessas adições. Depois confira trocando ideia com os colegas. Nós vamos trocar ideia na correção na próxima aula. Aí tem 800 mais 100. Com certeza vocês já sabem de mente. Os números que vocês não souberem mentalmente, vocês vão armar a continha e vão resolver. E vão colocar as respostas de cada um deles, que nós vamos fazer a correção na próxima aula. Certo? Tem todas as continhas aí para vocês resolverem. E agora nós temos as informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas e use o livro didático de matemática como suporte, páginas 58 a 62. Logo em seguida eu vou lançar um pequeno vídeo animado mostrando para vocês como resolver a adição com o algoritmo, certo? Mostrando, e vocês vejam e revejam a videoaula quantas vezes for necessário. Se você tiver dúvida, volte lá ao vídeo, vê novamente. E nesse próximo vídeo, nesse pequeno vídeo que eu vou passar agora também, bem pequenininho, explicando como se resolve a adição com o algoritmo, vocês também revejam ele várias vezes, que lá ensina como a gente resolve uma adição. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. E até a próxima.